Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Caso você seja novo aqui no canal e ainda não me conheça, sou Juliardo Costa, muito prazer, do canal Juliardo Costa na Construção, onde nós falamos sobre construção em geral. Se te interessa aprender sobre construção, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E aos que são inscritos, muito obrigado, tamo junto. E no vídeo de hoje, como assentar revestimento e escama de peixe. Nós estamos fazendo esse assentamento aqui e eu vou mostrar para vocês no vídeo passo a passo. Vamos dar início, pessoal, ao assentamento aqui, né, que é a nossa parede, certo? Primeiro passo para você dar o assentamento, fazer a paginação no chão, né? Veja que eu já coloquei as peças aqui. Como é que nós fazemos a paginação aqui? No piso é a melhor forma de você colocar no esquadro. Então eu coloquei a peça aqui, ó, igual na junta aqui, igual na junta aqui, e as pontas também na junta do porcelanato aqui. Então com isso eu consigo esquadrinhar ela, deixar bem alinhadazinha, bem certinho, para me definir a paginação, certo? Existem duas formas de você fazer o assentamento. Uma delas, que é até a mais simples, iniciar o assentamento no meio da parede. Então eu vou bater aquele esquadro ali, ó, aquela linha do meio ali, vai ser mesmo no meio da parede. Nesse caso aqui não vai ser feito assim porque nós queremos que tenha o melhor resultado possível aqui, que não fique aquela pedaceira, né? Por exemplo, aqui ó, nós finalizamos aqui, ela pega um pedacinho pequeno, e nós não queremos isso aqui, nós queremos que ela termine ali, ó, aquele formato ali, terminando com a peça inteira. Então aqui ela vai sair com a peça inteira. Então para mim sair com a peça inteira, eu não posso simplesmente sair do meio, né? Eu tenho que iniciar aqui mais próximo. Aí o que eu vou fazer? Coloquei aqui, vou bater o prumo nessa linha aqui e vou medir daqui para cá. Se eu quisesse que ela iniciasse com a ponta para baixo, eu cortaria ela aqui. No caso, eu quero que ela inicie com a ponta para cima, então eu vou cortar ela aqui. Daqui, então eu vou iniciar ela aqui e vou bater o prumo aqui. Eu já medi daqui para cá, tem 37 centímetros. Então eu já vim medir aqui da parede para cá, marquei 37 centímetros. Outra coisa que nós definimos também nisso aqui, se a parede fosse maior e tivesse um desnível, no caso aqui eu não tenho um desnível. Estou colocando em cima dessa cerâmica que já está nivelada. Por que essa cerâmica aqui? Porque aqui embaixo vai ter um móvel, então já está aí para o caso do móvel, o móvel vai fechar essa cerâmica. Então o revestimento é acima dessa bancada que tem aqui. No meu caso aqui eu vou iniciar com as pontas dela aqui na linha da cerâmica ali, porque está nivelado. Se não tivesse nivelado, tivesse um desnível, eu inicio com ela um pouco mais acima, né, igual um assentamento normal de cerâmica, deixando um pedacinho de saia e coloco a régua, inicio na régua. O importante é que a saída dessas peças tem que ser nivelada, ok? Então é nivelada e no prumo. Por isso que aqui eu já coloco aqui a paginação. Então, ó, se observar, bem nivelada aqui e no prumo aqui, com isso está no esquadro. Outra coisa que você vai precisar para o assentamento, e é um erro que muita gente comete na hora de fazer assentamento, é tentar assentar as peças só. Você vai precisar de um esquadro, feito de porcelanato mesmo, ou cerâmica. Importante que seja, né, a parte do esquadro, a parte bem retinha, para na hora do assentamento você fazer esse encaixe aqui, ó. Para ela ficar bem certinho no esquadro, porque se você tentar assentar ela sem ter uma peça aqui embaixo para segurar, ela começa a sair do esquadro. Então a peça aqui ela vai sustentar, porque aqui embaixo ela vai estar sustentada, né, ou na régua, no caso aqui na cerâmica, ela vai estar apoiada na cerâmica aqui, mas essa ponta aqui não estaria apoiada, então eu preciso de alguma coisa que segure ela no esquadro. Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui é cortar, né? Vou fazer uma paginação maior, coloco a régua aqui, ó, nessa ponta aqui, marco ela bem aqui, e aí eu já venho com essa peça cortada aqui para dar início aqui, ó. Vamos dar início aqui ao assentamento. Primeiro passo, molhar essa parede, né, para tirar todo esse pó. Lembrando que essa parede é uma parede de gesso, mas é o mesmo procedimento para uma parede de reboco convencional. As primeiras peças, eu prefiro iniciar colocando a massa na peça, certo?
Essas peças estão pegando uma massa um pouco mais grossa do que precisaria, né, do que o necessário, por conta que ao lado tem porcelanato, né? Então o porcelanato, como ele é mais grosso, eu preciso colocar essa massa um pouco mais grossa, certo? Então eu vou colocar a massa na peça, mas poderia também colocar a massa na parede, como você vai ver posteriormente. Mas inicialmente é melhor você colocar a massa na peça e colar, né? Porque essas primeiras peças você tem que ajustar, tem que ajeitar. Então, se você coloca a massa na parede, acaba levando um pouco mais de tempo e aí a massa vai secar e aí não vai fazer uma boa colagem, certo? As primeiras peças, né? Alinho embaixo, alinho em cima pela linha, né? Observe a linha para a ponta sempre ficar alinhada, ok? Então, se você observar, a ponta de cima está alinhada. Aqui eu venho com a régua, né, para poder acertar o nível, né, como eu falei para você. Como já tem o porcelanato lateral, então eu tenho que seguir a altura do porcelanato, ok? Então, por isso que estou trabalhando com uma massa um pouco mais grossa. Mas é fácil de contornar isso aqui. Né? Uma opção também, poderia ter dado uma camada de massa, né, nesse reboco para já deixar na altura certa. Mas eu preferi deixar assim mesmo e dar também. Então, eu vou todo tempo olhando pela régua aqui, né, para poder deixar na mesma altura. Né, você vai ver que demora para botar essas primeiras peças. Então, se você puxa a massa com a desempenadeira, ela vai secar e aí não vai ser uma boa colagem. Então, o ideal é colocar as primeiras peças é você fazer dessa forma, ok? Então, se você observar, eu já botei as primeiras de baixo, né, já bem direitinho no esquadro, né, no nível, né, embaixo e no prumo. Então, eu venho com um pedaço de porcelanato aqui, ó, e coloco embaixo para segurar, né? Para segurá-las bem no esquadro mesmo. Né? Se observar, para vocês calçar aqui um pouquinho. Eu deixo o porcelanato um pouquinho menor para poder ter como eu calçar, ajustar ali, para fazer alguma coisa que precise. Então aqui é colocar no esquadro, pronto. Coloquei o esquadro embaixo, né? No caso, estou usando um pedaço de porcelanato. Acertei ela no nível, né? Acertei ela no prumo, pronto. Agora está pronto para dar início, né? É só seguir aqui e colocar as peças, certo? Essa parte aqui inicial, pessoal, como tem as caixinhas, tem que programar toda essa parte aqui do esquadro, ajeitar, acertar para sair bem no esquadro, bem no nível, é melhor sempre colocar a massa na peça e colar, né? Porque aí não dá tempo a massa secar, ok? O espaçador que nós estamos utilizando aqui é o espaçador de 1,5, ok? Importante que essa saída, né, você tem que deixar bem nivelado, bem no esquadro, bem certinho, porque a partir daqui é só seguir a paginação, né? Você não vai mais ter como ajustar nada. Né? Então aqui embaixo também eu vou colocar outra pecinha de esquadro, né, para segurar a ponta. A melhor forma para mim, né, obviamente cada um tem a sua forma de trabalhar, pegar uma área, né, e subir até em cima, como vamos fazer aqui. Mas é de cada um tem uma forma de trabalhar, então eu prefiro dessa forma, ok? Aqui na caixinha, né, como você pode observar, eu coloquei a primeira peça, né, e aí eu vou fazer o corte já com a peça colada, né? Tanto você pode fazer o corte nessa caixinha quando dá, né, depois como antes, né? Nesse caso aqui, como a caixinha já está rente ao reboco, eu não preciso fazer o corte antes, né? Eu posso fazer o corte depois, como você vai ver aqui. Como eu já passei as partes mais complicadas, né, aqui da caixinha, o início do esquadro, agora eu posso aplicar com a desempenadeira normalmente na parede. Estou usando aqui inicialmente a desempenadeira de 10 mm, né, e deixando a massa um pouco mais alta para poder compensar a altura do porcelanato.
Outra coisa que se deve observar é o tempo em que essa massa passa aplicada na parede, para ela não secar. Você pode ver aqui, a massa já deu uma secada, você já não tem uma boa colagem. Uma forma de contornar isso é aplicando uma fina camada de massa nas costas da peça e fazendo a colagem. Como você pode ver aqui, agora ela já faz uma boa colagem. Mas tem essa atenção, né? Porque como esse tipo de assentamento costuma demorar um pouco, espalha uma grande quantidade de massa. Quando você vai fazer a aplicação das últimas peças, a massa já está seca, a peça está em encosta, cola ali um pouquinho, mas não cola completamente. Então tenha um pouco de atenção em relação a isso, ok? Por isso que nessas partes que são mais complicadas, né, que tem caixinha, início e tal, eu prefiro colocar a massa, né, na própria peça já direto, que aí não tenho esse tipo de problema. Se não tivesse essa caixinha, eu já ia colocar com a desempenadeira normal. Mas como tem essa caixinha, né, tem os cortes ali, eu prefiro dar início sempre colocando a massa na peça, acomodo, ajeito, deixo tudo esquadro direitinho. Nas partes que estão mais livres, aí eu aplico com a desempenadeira. E acompanha o vídeo aí, nós vamos dar continuidade aqui. Fazer aqui o corte de uma das peças. É bem simples fazer o corte, né? Usando a serra mármore. Os cuidados aqui na hora de fazer o corte é que ele é uma peça bem frágil. Então, se você não tiver muito cuidado, ele quebra com muita facilidade. Já passamos daquela parte complicada, né, que é ali onde tinha caixinha e tal. Então agora nós vamos aplicando a massa com a desempenadeira. Aplico a massa com a parte lisa, né, da desempenadeira e em seguida eu faço os cordões. Os cuidados aqui, não puxe uma grande quantidade de massa, porque no momento de você colocar as peças ali, se demorar um pouco, ela vai secar e aí não vai fazer uma boa colagem. Então tenha sempre essa atenção aí. Muito cuidado para não puxar uma grande quantidade. Você vê que eu puxo uma áreazinha pequena, né, como você vai colocar as peças ali, demora um pouco. Esse tempo de colocar as peças ela tem que ser bem curto para que essa massa não seque, crie aquela película já seca em cima e não faça uma boa colagem. Veja que eu abri aqui um espaço para poucas peças. Apesar que a área é pequena, né, mas como as peças são pequenas, são várias peças que você tem que colocar, né, acertar ali, então costuma demorar um pouco. A forma que eu gosto mais é essa daqui, né, onde eu coloco uma faixa de massa, né, e vou subindo, levo até em cima, depois eu venho de baixo, puxo outra faixa ali de massa, colocando duas peças ali, dependendo também do revestimento. Nesse caso aqui, como é um revestimentozinho pequeno, eu puxo a massa na largura de colocar duas peças, né? Uma afiada de duas peças. Se fosse um revestimento maior, eu, no caso, opto em puxar a massa só para ir colocando uma afiada por vez. Fazer o corte aqui embaixo, nessas partes de baixo aqui. É bem simples, só colocar as peças na paginação, seguindo a paginação, fazer a marcação, fazer o corte ali com a riscadeira e fazer a colagem, né? Não tem muito segredo aqui não, mas tenha só atenção na hora de cortar, porque como tem que, o corte, né, em 45 graus, você tem que cortar bem preciso.
Chegamos ao final do assentamento do nosso revestimento. Vamos fazer a colocação da última peçazinha. E como você pode ver, o revestimento ficou muito bonito. Já deixando o revestimento já todo limpinho, né? Para não ter nenhum trabalho depois extra na hora de fazer o rejunte. Concluímos aqui. Veja como é que ficou. Ficou tudo bem assentado, bem direitinho. Agora nós vamos fazer o rejunte. O rejunte que nós estamos utilizando aqui é o rejunte cimentício para porcelanato, que é um rejunte mais fino. E como eu já deixei as peças tudo limpinha, tudo direitinho, né? É só nós darmos início aqui à aplicação. Bem simples a aplicação do rejunte e fazer a limpeza. Se você quiser vídeo específico de como fazer um rejunte de qualidade, eu tenho um vídeo já aqui no canal que eu vou deixar na tela final. Se gostou do vídeo, quer mais vídeos como este, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E se tiver gostado, não esquece de deixar aquele like. Se tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, pode escrever que nós respondemos assim que possível. Um forte abraço para todos, fiquem todos com Deus e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.